Então nós vamos iniciar a aula de hoje com o cultivo de brássicas. Então, como nós falamos, o Beto aqui, ele planta já há 26 anos na região de Bragança Paulista. É uma região propícia para essas espécies em função da altitude. Então nós vamos iniciar falando sobre qual é o mercado que ele coloca o seu produto, aonde ele tem lavouras de couve-flor e brócolis e por que essa atividade realmente ela é lucrativa. Beto, mais uma vez obrigada pela disponibilidade. Eu gostaria que você iniciasse falando qual é a área de produção que você tem aqui nessa fazenda. Em média, 1,5 hectare por semana. Isso dá quanto ao ano? 1.600.000, 1.700.000 pés. De couve-flor. Aqui é só couve-flor? Aqui é só couve-flor. Por que você planta só couve-flor aqui e não planta brócolis? Porque ainda falta couve-flor e eu não consigo manter o pessoal plantando brócolis ainda. Então, a couve-flor já é bastante para mim. Certo. Se tem para plantar brócolis, eu teria que diminuir a couve-flor. E não está sobrando couve-flor. Quantos hectares você tem aqui? 20. Então são 20 hectares de couve-flor por ano? Dá até mais, só que tem áreas que a gente repete o plantio, né? Quais os canais de comercialização? Para quem que você vende a sua produção? CEAGESP, para bandeja, que tem uns parceiros que pega só a cabeça aqui, em bandeja, entrega para supermercado e indústria. Qual a indústria que você comercializa? A Tigel. A Tigel, há 26 anos também. E esses mercados, eles são lucrativos? O que lhe dá maior rentabilidade? Hoje tá tudo igual, mais ou menos, o preço para a bandeja e para a indústria, se bem que são em períodos diferentes, né? Para a indústria seria só no inverno e muito pouco no verão, porque ela tem pouco peso. 99% do verão é para mercado fresco, para a CEAGESP de São Paulo, um pouco para Campinas, para bandeja que vai para Santa Bárbara do Oeste, vai para Cabriúva, para fazer tudo em bandeja. E qual o valor pago pela cabeça no CEAGESP, no CEASA? A média, né? Hoje está numa média de R$2, R$2,50, R$1,80. Por cabeça? Por cabeça. Então era para ser melhor. O que está atrapalhando um pouco é o coronavírus, né? Agora, tirando o coronavírus, nos anos normais, qual seria o valor que você consegue? No verão seria uma média de R$2,50, de R$2 a R$3. R$2 a R$3, mas agora você está comercializando a R$2,00 a R$2. A R$2,00. A R$2. Tá. Qual que é o custo de produção no verão para você? Em torno de 80 centavos a R$1 a cabeça, depende para onde vai. Para o CEAGESP encarece um pouco mais, porque já tem frete que a gente tem que entregar lá, já tem embalagem que a gente tem que usar. E para a bandeja, os parceiros já têm a própria caixa. Certo. Então, e para a bandeja, eles vêm buscar na sua propriedade e então você só entrega você mesmo para a indústria e para o CEAGESP. Então, 100% da sua couve-flor de verão vai para o mercado varejo? Vai para consumo de couve-flor in natura. In natura. Muito pouco para a indústria. E agora no inverno, então, você produz... No inverno já muda bastante. Já seria mais ou menos uns 70% para a indústria e uns 30% para mercado fresco. E qual o período que você cultiva para a indústria aqui? Qual é a primeira data de plantio aqui? Vamos colocar plantio, coloco na terra mais ou menos 15, 20 de abril. E aí você produz até quando? A colheita vai até começo para o meio de outubro, para a indústria. Para a indústria. Então depois você Fora disso, só mercado fresco praticamente, 99%, digamos assim. Perfeito. Bom, com relação à indústria, o que a indústria exige de diferente do mercado fresco? Ou não existe alguma diferenciação? Hoje não tem mais diferenciação, porque todos querem qualidade. O nosso principal problema hoje que seria a lagarta, para a bandeja não pode e para a indústria não pode. E para a CEAGESP também até vai, mas não gostam muito também, dá problema. Então o controle de lagarta ele tem que ser 100%?
Ou seja, você não pode ter a presença dessa praga, Muito pouco, é muito pouco tolerável. tanto para a indústria quanto para o mercado in Principalmente natura. para a indústria. Principalmente para a indústria, porque ela já vai processado. Então, uma pessoa vai pegar um pacote de couve-flor pré-cozido e congelado na indústria, se você achar uma lagarta dentro desse pacote, vai dar problema. E no processo de beneficiamento dessa couve-flor na tigel, o processo de branqueamento, né, que é aquele processo de choque em temperatura mais alta, não consegue eliminar a lagarta? Não existe nada que elimine a lagarta depois que ela entra na cabeça. Então ela fica presa entre o dentro. florete e aí isso pode realmente ir para a embalagem, Não comercialização. pode ter lagarta, não pode. Tá, beleza. Então esses são os seus canais de comercialização. Bom, então agora eu gostaria que você falasse para a indústria, né? Primeiro para a indústria, que a gente está agora nesse momento, no período de outono e inverno, que você falasse para a indústria quais são os materiais genéticos que você cultiva aqui nessa região. Hoje eu estou plantando a Corlano, que é da Singenta, e a Flamenco, que é da Beijo. Qual a diferença entre esses dois materiais? A Corlano ela é mais branca, porém se ela passar um pouquinho do ponto, ela começa a dar um roxeamento. Então esse roxo, depois de cozido, ele fica marrom, também não pode. A Flamenco não tem esse problema de roxeamento, mas ela não é tão branca quanto a Corlano. E Ela a indústria quer um produto branco. Ela tem uma coloração mais creme. Creme. Tá. E a Corlano, então, se você atrasar um pouco a colheita, ou seja, se você ultrapassar o ciclo de produção dela médio, significa que ela desenvolve a produção desse pigmento que é a antocianina na cabeça, que dá essa coloração roxa, rosada, né, arroxeada na cabeça. E esse material genético, porém, ele tem esse ponto mais positivo, que é a coloração branca da cabeça. Que é o que a indústria exige. Então, tanto a Corlano quanto a Flamenco, qual é o peso que você atinge para a indústria por cabeça? Média para a indústria, uma produção boa vai dar 1 quilo floretado já por cabeça. O que é uma cabeça floretada? Só para você explicar para os alunos, depois a gente pode demonstrar, né, com a cabeça, fazer um corte para eles entenderem, mas como você definiria uma cabeça floretada? Então, para bandeja, você corta a cabeça e coloca inteira. A cabeça inteira. Isso, para a indústria a gente já tira, desmonta ela e vai já pronta para cozinhar. Então a inflorescência é formada por várias hastes, né? Então você destaca essas hastes e cada hastezinha com a inflorescência você chama de florete. Então floretado, então você faz essa separação no campo. A gente faz aqui. Tá certo. E quais são os materiais genéticos que você usa agora também de inverno para a mesa? São os mesmos para a indústria? São os mesmos. Então você não muda o material genético? Não. Perfeito. E agora, quando você entra, então, na primavera-verão, que você vai destinar a sua produção para o mercado in natura, quais são os materiais genéticos de couve-flor? Para verão, hoje tem 99% Veneza, que é da Seminis. Mas tem a Verona também, que é da Seminis também, mas não gosto dela. Por quê? A qualidade de cabeça da Veneza é melhor, mais arredondada. E é um corte mais padrão. Quando a Veneza chega, você corta numa semana, você corta tudo, você elimina a roça. E a Verona já fica sempre sobrando o resto de roça para trás e a gente não gosta disso. Então a Verona ela não tem uma uniformidade na chegada da cabeça, ou seja, no início do florescimento até a formação. Existe uma variabilidade na população de sementes que vai gerar plantas mais tardias, é isso? Isso. Normalmente. Normalmente. Qual é o percentual que acaba realmente ficando na roça após a primeira colheita? Não é que fica, vai sobrando uns 20% para trás que você tem que continuar com a irrigação. Pulverização já não pode mais, porque se ela está em um ponto de cabeça, você já não pode aplicar mais nada. E ela vai perdendo a qualidade. Fica muita área para você ficar com irrigação por 20% de roça para trás. Então você você perde esses 20%? Não, ou você faz uma não passada? perde porque você tem que ficar cuidando. Por isso que eu não gosto da Verona. Entendi. A Veneza, quando ela chega no ponto, você corta, elimina a roça. Numa semana você corta tudo. Mas você chega a plantar Verona ou não? Muito pouco. Muito pouco. Basicamente a Veneza.
praticamente a Veneza só. E tem materiais genéticos que nós chamamos de meia estação que você Tem. utiliza. Então, quais são os materiais genéticos de meia estação que você entra agora entre outono e primavera? Inverno e primavera. Hoje tem 2 materiais. A Havana, que já não sei a empresa que é, porque é nova no mercado, e a Barcelona, que é a meia estação, que é da Seminis. E esses materiais genéticos agora, eles só vão para a mesa ou vão para a indústria também, uma parte? Normalmente para mesa. Para a mesa. Normalmente E pra você mesa. faz o plantio dele aqui na região a partir de que período? Transplante mais ou menos começo de abril, mais ou menos, já vai para o campo. Tem lugar que se planta antes porque é mais frio do que aqui. Começo de abril. Então tem até começo de março já tem gente plantando. Mas então eu prolongo a minha Veneza em vez da meia estação. Então essa meia estação não é para o segundo semestre, é para o primeiro semestre. É muito curto essa meia estação. Então ela serve para abril e serve para plantio depois? Ela serve para o começo do inverno e final do inverno. Então, só que é muito curto esse ciclo de meia estação. No máximo 3 a 4 semanas, no máximo. Normalmente não chega a isso. Então você faz o plantio dela no primeiro semestre em abril? Isso. E depois no segundo semestre? Ela vai para o campo para colher mais ou menos meio de outubro, mais ou menos, em diante. De meio até o final de outubro. E quando é o plantio dela no segundo semestre? Aí teria que fazer a conta de cabeça agora, mas não vou lembrar. Mas em agosto? Seria 90 dias, 60 dias antes, 60 a 70 dias antes. Aí teria que fazer a conta agora, não me lembro, não me recordo então a data. Provavelmente é agosto, né? Final de julho, agosto. Vai para o campo ali para começo de julho, mais ou menos. Se for julho, vai dar começo de julho, agosto, setembro, dá 60 dias 60, já. mas ela dá 70. Dá porque de 15 a 20 de julho já começa o transplante, de meia estação. Então, esses materiais genéticos, eles são usados para essas 2 meia estações aí. Tanto no início aqui em abril, quanto o período de julho. Ela ajuda bastante porque é muito difícil você colocar verão e já juntar com o inverno. Até dá, mas você corre muito risco. E na saída a mesma coisa. É difícil você juntar verão com saída de inverno. Por isso que tem essas variedades de meia estação, porque ela tolera tanto o frio quanto o calor. Então ela tolera tanto o frio quanto o calor para a formação de cabeça. Isso. É um material genético mais adaptado à variação climática. Digamos, mais rústico mesmo. Mais rústico. Isso. E a produção dessa cabeça, ela é boa? A produtividade? Para mercado fresco é bom. Quanto ela também chega? Isso já não é para peso, né? Então não tem muito peso. Para a indústria teria que ser só essas de inverno mesmo. E para a mesa, qual o peso que ela atinge? Umas 700 gramas. Então ela não tem um bom rendimento para a indústria. Não. Por isso que a indústria se planta só no inverno mesmo. No inverno. Então você elimina a meia estação para a indústria e você destina isso somente para o mercado in natura. Isso. E aí o peso dela cai pelo menos uns 300 gramas. Aqui para a natura eu não vendo por peso, vendo por unidade, né? Então eu não me preocupo com isso. Uhum. Meu interesse no peso é só no inverno. Só no inverno para a indústria. E para a indústria é vendido por peso. E aí ela cai uns 300, 400 gramas. Bastante. Então é bastante e cai em qualidade. Ela não tem qualidade. Certo. Perfeito. Então, tem mais outro material genético que você utiliza ou não? Não, só isso. São esses os materiais genéticos. São esses. Então, a gente encerra a parte 1 da aula e agora a gente vai para a parte 2.